Você já parou para pensar se tudo em que acredita é apenas uma ilusão necessária para suportar o peso de estar vivo? E se a esperança não fosse uma virtude, mas um vício? E se, no fundo, viver bem fosse apenas saber mentir a si mesmo com uma dose precisa de elegância? Em O Livro das Ilusões, ele nos apresenta uma visão de mundo que é ao mesmo tempo brutal e estranhamente libertadora. Um convite ao desencanto, sim, mas também à autenticidade. Porque, segundo Cioran, a pior mentira não é a que contamos aos outros, mas a que contamos a nós mesmos. Todos os dias. Hoje, neste vídeo, vamos caminhar por essas páginas cheias de desespero lúcido. Vamos refletir sobre como, em pleno 2025, num mundo hiperconectado e hiperpositivo, talvez a maior rebeldia seja justamente encarar a vida como ela é. Sem filtros, sem adornos, sem ilusões. Se essa pergunta já te fez sentir algo, respira fundo. E se quiser continuar essa jornada com a gente, considere se inscrever no canal. Mas só se for por vontade genuína, sem ilusões. A vida é insuportável em sua nudez. Por isso vestimos crenças, esperanças, objetivos, como quem cobre um cadáver com flores. Emile Cioran sabia disso com uma clareza quase cruel. E talvez por isso sua escrita seja tão desconfortável. Ela não tenta nos consolar, ela tenta nos despir. Logo nas primeiras páginas de O Livro das Ilusões, o leitor é desestabilizado. Não há sistema, não há teoria, não há esperança. Há fragmentos, como se fossem pensamentos soltos de alguém que já atravessou todos os dogmas e voltou vazio, mas lúcido. Cioran escreve como quem desabafa para si mesmo, mas ao fazer isso, revela aquilo que todos nós tentamos esconder. Ilusão é a única forma de coragem possível, ele escreve. Não como um elogio, mas como um fato. Porque no mundo de Cioran, o real é insuportável. O real, despido de sentido, de redenção, de progresso, é um campo estéril. E só as ilusões o tornam habitável. O curioso é que, ao contrário de muitos filósofos, Cioran não condena essas ilusões. Ele apenas as observa. Com ironia, com melancolia, com uma espécie de ternura amarga. Para ele, acreditar em algo é, sim, enganar-se. Mas talvez não tenhamos escolha. Talvez a única alternativa real à ilusão seja a loucura. Ou o tédio absoluto, que para Cioran é uma forma de tortura metafísica. Pense em como vivemos hoje. Temos metas, rotinas, aplicativos de produtividade, frases motivacionais que piscam na tela do celular como pequenas doses de morfina. Digital, e recebemos talvez seja apenas um lembrete sutil de que, na verdade, não estamos conseguindo. Estamos apenas performando esperança, fabricando sentido. E nesse sentido, somos todos, como ele diria, crianças brincando de eternidade num mundo destinado à decomposição. Mas há algo profundamente humano nisso tudo. Cioran, apesar de sua visão sombria, não odeia a humanidade. Ele parece mais triste do que cínico. Triste por ver que precisamos mentir para sobreviver, mas ainda assim compreendendo essa necessidade. Como se dissesse, eu entendo por que você precisa acreditar em algo, mesmo sabendo que não é real. E essa compreensão talvez seja o ponto mais importante do livro. A ilusão não é um defeito do ser humano, é uma necessidade. E quanto mais refinada a ilusão, mais tolerável a vida. É nesse ponto que ele nos provoca. Será que não vivemos melhor justamente quando conseguimos nos enganar com uma certa dose de arte? Quando transformamos nossas fraquezas em virtudes e chamamos isso de esperança? Cioran não quer que abandonemos todas as ilusões, mas que saibamos o que elas são, que não confundamos conforto com verdade. E talvez, ao fazer isso, nos tornemos mais livres, não felizes, mas lúcidos. E para ele, essa lucidez, embora doa, é o único gesto de dignidade possível num mundo sem sentido. Ele nos desafia a viver sem se apoiar em promessas, a viver cada dia como um instante absurdo,
e ainda assim suportável. Porque, no miro fundo, o livro das ilusões é um tratado sobre como continuar, mesmo quando já não se acredita em nada. E esse talvez seja o ensinamento mais valente que alguém pode oferecer. Há algo de profundamente perturbador em perceber que a lucidez pode ser um fardo. Para muitos, clareza é sinônimo de evolução. Mas para Cioran, quanto mais claro você vê o mundo, mais difícil é continuar nele. É por isso que ele escreve: a lucidez é a ferida mais próxima do sol. Não é bela, não é libertadora, não é heróica. A lucidez é uma ferida. E quanto mais você se aproxima da verdade, mais ela queima. Porque o que há para ver, de verdade? Um universo indiferente, onde o sofrimento não tem propósito e a alegria é um intervalo, nunca um destino. Em tempos como os nossos, em que a positividade é uma indústria, essa ideia soa quase herética. Somos ensinados a buscar o lado bom de tudo. O fracasso vira aprendizado. A dor vira crescimento. A solidão é autoconhecimento. Mas Cioran rejeita tudo isso. Para ele, essa necessidade de encontrar sentido em tudo é apenas outra forma de ilusão. Uma necessidade desesperada de justificar o absurdo. E é nesse ponto que ele se separa de tantos outros pensadores. Cioran não busca transformar o sofrimento em algo útil. Ele não acredita em superações épicas, nem em finais felizes. O sofrimento para ele não é um degrau, é a escada toda. A dor não nos transforma em algo maior, apenas nos mostra o quanto já éramos frágeis. Mas há algo estranhamente libertador nessa visão. Porque, ao não precisar justificar a dor, também nos libertamos da culpa de senti-la. A tristeza, a angústia, o desânimo deixam de ser erros de percurso e passam a ser o próprio percurso. Não é necessário se sentir mal por estar mal. E isso, num mundo que exige constantemente que estejamos bem, é quase um alívio. Nada mais toca fundo senão o que é inútil, escreve ele. E com isso Cioran aponta para a beleza do supérfluo, do efêmero, do que não serve para nada. Porque se tudo precisa ter utilidade, então nada é livre. Até o amor vira uma ferramenta. Até o silêncio precisa ser produtivo. Até a arte precisa engajar. Mas e se a vida não tivesse que servir para nada? E se o simples fato de sentir, mesmo que seja dor, já fosse o suficiente? Essa ideia é, no fundo, um antídoto contra a tirania da performance, contra a exigência moderna de que tudo precisa melhorar, evoluir, render frutos. Cioran diz: talvez não melhore, talvez nunca melhore, e está tudo bem. Porque a busca desesperada por sentido muitas vezes nos afasta da única coisa real, o instante. No universo de Cioran não há progresso, apenas variações da mesma angústia. Mas isso não é uma sentença de desespero, é uma proposta de humildade, de aceitação, de coragem silenciosa. E se viver for isso? Uma travessia sem promessas, onde a única vitória é continuar andando, mesmo sabendo que o fim é o mesmo para todos? Essa pergunta, essa ferida, é o que Cioran deixa aberta em cada frase. E ao tocar nela, talvez comecemos a entender que a verdade, por mais amarga que seja, tem um gosto mais honesto do que qualquer consolo doce demais. Quando pensamos em ilusões, logo imaginamos que são obstáculos a serem derrubados. Mas Cioran nos convida a olhar para elas de outro jeito. Não como inimigas, mas como arquitetas silenciosas da nossa existência. Ele escreve que vivemos em uma redoma de ficções, cuidadosamente construídas para nos proteger do vazio. Essa redoma é feita de expectativas, memórias idealizadas, narrativas pessoais que escolhemos contar para nós mesmos e para os outros. A função dessas ilusões não é apenas nos enganar, mas preservar um certo equilíbrio precário entre o sofrimento e o desejo. No mundo contemporâneo,
onde a verdade factual muitas vezes é substituída por narrativas convenientes, a reflexão de Cioran se mostra mais atual do que nunca. Vivemos imersos em bolhas de informações, ideologias, versões editadas da realidade que confirmam nossos desejos mais íntimos. A ilusão ganhou status de verdade. Mas o que Cioran nos lembra, com sua escrita cortante, é que essa máscara, embora necessária, é frágil. Ela não pode sustentar o peso do olhar mais profundo, daquele momento em que nos confrontamos com o nada. E é exatamente nesse ponto que surge a tensão fundamental de sua obra, o embate entre a necessidade de ilusão e o desejo de verdade. Essa tensão é o que torna a existência tão complexa, porque ao mesmo tempo que queremos nos enganar para suportar a vida, buscamos desesperadamente uma autenticidade que nos salve da mediocridade e do falso conforto. Cioran não oferece soluções fáceis. Ele apenas aponta que talvez a grande arte da vida seja essa dança delicada entre enganar-se e ser verdadeiro. Uma coreografia instável que chamamos de viver com elegância. E que ironia! Viver seria então um exercício constante de criar e manter ilusões, não para fugir da realidade, mas para torná-la suportável, até bela em seus momentos mais fugazes. No fundo, suas palavras ecoam como um convite ou um desafio. Não abandone suas ilusões, mas conheça-as profundamente. Reconheça o quanto elas são parte de você e o quanto você delas. Não porque elas sejam eternas, mas porque é nelas que você encontra o espaço para existir. Assim, o livro das ilusões não é uma denúncia do engano, mas uma homenagem à nossa capacidade de criar beleza mesmo nas sombras do absurdo. Émile Cioran nos leva a um território onde o conceito de felicidade é desconstruído até suas bases mais frágeis. Para ele, a felicidade não é um estado a ser alcançado, mas uma ilusão que desvia a atenção do real, a inevitável condição humana de insatisfação e finitude. No ritmo frenético da vida moderna, somos constantemente bombardeados por promessas de felicidade, seja através do consumo, das redes sociais ou da autoajuda. A imagem do sucesso e da vida plena é uma espécie de lente colorida que nos faz ignorar o que realmente está sob essa superfície brilhante. Cioran nos alerta que essas promessas são como reflexos distorcidos, espelhos que nos mostram uma versão idealizada de nós mesmos, mas que inevitavelmente acabam por criar mais frustração do que alívio. Porque a felicidade, tal como ele a vê, não é um destino. É uma pausa ilusória em meio ao caos. Em seu texto, ele sugere que talvez o mais honesto seja reconhecer a tristeza fundamental que nos acompanha desde o início, uma sombra que nenhuma luz pode apagar por completo. Essa tristeza não é um defeito, mas a essência do que significa ser humano. Ao invés de lutar contra essa sombra, Cioran propõe que a aceitemos como parte da nossa identidade, uma companheira constante que dá forma à nossa existência. É uma visão que desafia o otimismo superficial e a cultura do seja feliz, nos convidando a olhar para dentro, mesmo quando a visão é desconfortável. No mundo real, isso significa que a busca frenética por prazer e sucesso pode ser vista como um mecanismo de fuga, uma tentativa de esconder ou silenciar essa tristeza fundamental. Mas ao fazê-lo, perdemos contato com a autenticidade do nosso ser. Para Cioran, a verdadeira coragem está em aceitar essa dualidade, viver com a consciência da dor e da beleza, da ilusão e da verdade, do riso e do pranto. A vida, então, não é um conto de fadas, mas uma narrativa trágica, onde o reconhecimento do sofrimento não diminui sua intensidade, mas nos torna mais humanos. E essa aceitação não significa resignação passiva, mas uma forma de resistência silenciosa. A resistência de quem sabe que a vida é frágil e limitada, e mesmo assim, escolhe continuar. Por isso, talvez viver seja mais sobre aprender a conviver com o desconforto da existência
do que sobre buscar a felicidade como um objetivo final. Um aprendizado que a modernidade, com seu ritmo acelerado e suas distrações, muitas vezes nos impede de perceber. Cioran nos provoca a desacelerar, a abrir mão da ilusão da felicidade plena e a encontrar uma espécie de paz na aceitação do efêmero, do incompleto, do imperfeito. A solidão é um tema recorrente e central na obra de Émile Cioran, e em O Livro das Ilusões, ela se apresenta como um espelho no qual somos obrigados a encarar a nossa essência mais crua. Cioran não trata a solidão como algo meramente físico ou circunstancial, mas como um estado existencial que acompanha o ser humano em sua jornada. Vivemos em uma era de hiperconexão, onde o acesso instantâneo a redes sociais, mensagens e vídeos nos dá a ilusão de nunca estarmos verdadeiramente sozinhos. Mas, paradoxalmente, essa mesma era expõe mais do que nunca o vazio que sentimos por dentro. Para Cioran, essa solidão interna é inescapável. É a condição fundamental da existência. Ele afirma que a solidão não é apenas a ausência do outro, mas a presença inevitável do próprio eu, em sua forma mais crua e desnuda, sem máscaras, sem distrações. E isso assusta, porque o encontro consigo mesmo é muitas vezes um confronto com o nada, com o vazio, que nenhuma companhia ou ruído externo pode preencher. Na modernidade, tendemos a fugir dessa solidão, buscando preencher cada instante com estímulos, barulho, distrações. A solidão se tornou um problema a ser resolvido, algo a evitar a qualquer custo. Mas Cioran nos convida a ver a solidão de outra forma, não como castigo, mas como um espaço sagrado onde a autenticidade pode emergir. Ele sugere que, na solidão, temos a oportunidade de desmontar as ilusões e confrontar as verdades que tentamos esconder. E nesse confronto, apesar da dor, há uma espécie de liberdade. A liberdade de ser quem somos, mesmo que isso signifique estar em desacordo com as expectativas sociais ou com a necessidade de agradar. Essa ideia ressoa fortemente num mundo que valoriza a superficialidade e o estar sempre ligado. A solidão, para Cioran, é o caminho para a lucidez, mas é um caminho que poucos ousam trilhar, pois exige coragem para encarar o abismo interno. Além disso, a solidão não é um estado estático. É uma dança entre o estar sozinho e o sentir-se só. E é nesse espaço que o ser humano vive a tensão entre a necessidade de conexão e o desejo de isolamento. Cioran não nos oferece respostas fáceis, mas nos provoca a aceitar essa condição com uma espécie de serenidade melancólica. A solidão, embora dolorosa, é um dos poucos lugares onde a verdade pode ser encontrada, e talvez, também, onde a vida possa ser vivida com uma autenticidade rara. Chegamos a um ponto inevitável. A vida é, acima de tudo, um exercício de ilusão, mas não uma ilusão qualquer, e sim uma ilusão com elegância. Émile Cioran nos mostra que mesmo na ausência de sentido, há um modo de existir que não se rende ao desespero absoluto. Viver é, talvez, saber se enganar com um toque de arte, com uma mentira que não é tragédia, mas uma dança tênue entre o absurdo e o belo. O Livro das Ilusões não nos promete conforto. Pelo contrário, nos obriga a encarar que as certezas que nos sustentam são frágeis e muitas vezes construídas sobre nada. Ainda assim, esse vazio não é um poço sem fundo, é um espaço de liberdade. É nesse espaço que podemos escolher nossa forma de caminhar pelo mundo, conscientes do peso e da leveza da existência. Ao refletir sobre a obra de Cioran, percebemos que a verdadeira elegância não está em negar a dor ou a ausência de sentido, mas em abraçá-la sem falsos adornos. É encontrar a beleza na contradição de sermos frágeis e, ao mesmo tempo, extraordinariamente resistentes. É aceitar que nossas ilusões não nos fazem menos verdadeiros, mas talvez mais humanos.
Em um mundo que insiste em pintar a vida com tons vibrantes e superficiais, Cioran nos convida a desacelerar, a olhar para dentro e a perceber que a profundidade pode ser desconfortável, sim, mas necessária. É um convite a viver sem disfarces, a dançar no limite entre a lucidez e a esperança, sabendo que nenhuma delas é absoluta. Se essa viagem pelo pensamento de Cioran tocou você, se provocou aquele incômodo, bom, aquela vontade de questionar o que parece certo, te convido a continuar esse diálogo aqui no canal. Curta, compartilhe, se inscreva para não perder os próximos mergulhos em filosofias que mexem com a alma. E acima de tudo, fique com essa pergunta: até que ponto nossas ilusões nos libertam ou nos aprisionam? Porque no fim, viver é isso. Um paradoxo elegante entre o engano e a verdade, entre a dor e a beleza.